O olhar cativo. O banho turco. Jean-Auguste Dominique Ingres. Museu do Louvre, Paris. Uma banhista está sentada na borda de uma banheira. Atrás dela, uma mulher dança e toca castanholas ao ritmo de um tamborim turco, o def. Outras, estendidas sobre sofás vermelhos, bebem ou comem. 3 delas brincam com uma mulher deitada. A da direita faz cócegas na mulher com uma vareta. Uma banhista alta se dirige ao fundo. Na cabeça, um adereço amarelo. Uma jovem de pé incensa os cabelos de uma loira sentada de braços cruzados. Perto dela, 2 amigas se encostam uma na outra. Uma terceira está deitada de lado, com os braços acima da cabeça. Uma quarta esconde os olhos com a mão. Em primeiro plano, uma mesinha baixa com vasos, frutas, uma xícara de café, um pires. Perto da mesa, alguns vasos. Finalmente, o personagem principal, visto de costas, é uma mulher que toca uma espécie de alaúde, o tchegur. Retirando-se a moldura, o quadro se apresenta sob a forma de um círculo, ou tondo, inserido numa tela quadrada com 1,10 m de lado. Os ângulos estão cobertos com uma camada de branco. As marcas de uma composição anterior, retangular, são visíveis sob uma parte da cor branca. A tela foi colada sobre um painel de madeira, reforçado depois com uma estrutura trançada, ou parquetage. Na parte inferior do quadro, uma inscrição latina indica: J. Ingres pintou em 1862, em seu 82º aniversário. Pintor de história e retratista, Ingres, durante toda a sua vida, foi fascinado pelo nu e, em especial, pelo nu feminino. Ele não gostava do estudo de anatomia e só se interessava por mulheres de formas redondas e vivas, não hesitando em deformar um ou outro detalhe. Em 1807, em Roma, Ingres pinta uma banhista de meio corpo. Uma mulher nua é vista de costas. O braço, ligeiramente afastado do busto, permite entrever uma parte do seio esquerdo. Os cabelos estão presos num turbante. No ano seguinte, ele retoma esse mesmo tema. A banhista, chamada de Valpinçon, nome de seu primeiro proprietário, está sentada em uma cama. Ela também usa um turbante. A seus pés, fonte e banheira. Emoldurando a cena, uma cortina. Em 1814, ainda em Roma, Ingres pinta a Grande Odalisca. Além de diversos acessórios orientais, vê-se também o turbante. Mais uma vez, o braço afastado permite entrever o seio. Uma cortina azul fecha a composição. Ruggiero salvando Angélica ilustra o tema do Roland Furioso de Ariosto. Do estudo do modelo até as primeiras interpretações e depois a imagem final, o sistema piloso e a representação realista do sexo desaparecem. Ingres apresenta várias versões para a cena. O pintor trabalha durante 40 anos na Vênus Anadiômena. Ele reutiliza a mesma silhueta em A Fonte.
tela que ele retoca durante mais de 30 anos. Aqui também, o sexo feminino é representado liso de acordo com as normas da escultura e da pintura clássicas. Em A Odalisca com a Escrava, as formas ondulantes da odalisca deitada se opõem à rede de horizontais e verticais. O quadro fora precedido de um esboço. Desse quadro, Ingres fornece 3 anos mais tarde uma réplica com diversas variantes. Em 1826, Ingres havia retomado o tema da banhista em A Pequena Banhista, ou Interior de Harém. Agora são visíveis personagens em torno da banheira. Ele volta ao tema várias vezes. Desenho com plumbagina ou desenho aquarelado. Uma prancha gravada por Reveil em 1851 para representar a obra do pintor mostra não mais uma cama, e sim um banco de estilo oriental. E ao fundo, diversas figuras de mulheres que mais tarde serão vistas no banho turco. É preciso considerar ainda uma outra versão, talvez a última antes do banho turco final. O banho turco nasceu de uma encomenda do príncipe Napoleão, filho do ex-rei Jérôme Bonaparte, para seus aposentos no Palais Royal. Foi entregue por Ingres no final de 1859. Uma parte da obra de Ingres foi fotografada sob a direção do próprio pintor. Existe um negativo mostrando um banho turco retangular datado de 1859. Talvez seja o quadro vendido ao príncipe Napoleão. Ele mostra as costas de uma banhista inspirada na de Valpinçon, assim como a banheira, o turbante e as cortinas. Mas o número de personagens é bem maior. A esposa do príncipe, Princesa Clotilde, teria ficado chocada com essa abundância de nus. A tela volta então para o pintor, que na primavera seguinte dá em troca ao príncipe seu autorretrato quando jovem, do qual nunca havia se separado durante 56 anos. Após recuperar seu banho turco, Ingres o transforma, dando-lhe a forma que é conhecida até hoje. Delacroix ficara fascinado pelo Oriente. Ele havia até viajado pelos países do norte da África. Ingres também ficou fascinado, mas não chegou a viajar. Assim, transcreveu um trecho de uma famosa epistológrafa, Lady Mary Montagu, narrando sua visita em 1716 a um banho de mulheres em Andrinópla. Lá estavam cerca de 200 banhistas. Os primeiros sofás estavam cobertos de almofadas e ricos tapetes. Neles, as mulheres se acomodavam com as escravas a penteá-las. Todas estavam em seu estado natural, totalmente nuas. Porém, não havia gestos indecentes nem posturas lascivas. Elas caminhavam e se movimentavam com uma graça majestosa. Muitas eram bem feitas, com a pele de uma brancura radiante e só estavam enfeitadas por seus cabelos separados em tranças que lhes caíam sobre os ombros e estavam salpicadas de pérolas e fitas. Belas mulheres nuas em diferentes posições, umas conversando, outras trabalhando, uma tomando um café ou um gelado, outras displicentemente deitadas sobre as almofadas. Durante toda a vida, o pintor guardou imagens, estampas eruditas ou populares, cópias de quadros, fragmentos de decorações, páginas de catálogos, recortes de ilustrações de revistas ou livros. Ingres espalhava tudo ao seu redor. Pegava um ou outro elemento que o interessava e os integrava a seus esboços. Mas não era uma simples colagem. A seguir, Ingres pedia aos modelos que fizessem as mesmas poses e, dessa forma, completava os seus desenhos preparatórios. Pôr do Sol à Italiana, quadro de Jacob van Loo, pintado em meados do século XVII, encontra-se hoje no Museu de Lyon. Ingres deve tê-lo visto. Ele possuía uma estampa desse quadro. A pose e a carnação do modelo influenciaram as de A Banhista de Valpinçon. Essa mesma banhista de Valpinçon será meio século depois personagem central do banho turco.
Dentre as inúmeras gravuras que Ingres possuía, o dossiê Oriente era considerável. Arquiteturas, personagens, acessórios, motivos decorativos. Vários foram decalcados por ele, recopiados e integrados em seus quadros. Mulher judia com roupa de cerimônia. Ela está despida e assim é vista na versão gravada por Reveil, depois também entre as personagens de fundo do banho turco. Mas Ingres muda a posição de sua mão direita. Ele retoma o gesto de uma pintura pompeana, Hércules e Téléfo, que ele mandara copiar por um de seus alunos e já utilizara para o retrato de Madame Moitessier. Jovem turca cujos cabelos são trançados no banho. A gravura é utilizada tal e qual em A Pequena Banhista. Ela é a fonte de diversos desenhos que culminarão no grupo de mulheres penteando-se no banho turco. Jovem tocando tchegur. Serviu de inspiração para a mulher tocando música em A Odalisca com a Escrava e para o gesto da banhista vista de costas em O Banho Turco. Jovem turca dançando diante de seu patrão. Ela é quadriculada por Ingres, que a despe e modifica a posição dos braços. Ela aparece na gravura de Reveil, na aquarela de Bayonne e em O Banho Turco. A mulher negra com o tamborim à esquerda nessa mesma estampa também foi decalcada invertida, tornando-se canhota. Turca indo para o banho. Ela é retomada no centro do banho turco, mas semidespida. Sua serva agora a precede no enquadramento da porta, trazendo na cabeça um vaso revestido de tecido vermelho. Mulher turca que repousa no sofá saindo do banho. Ingres a despe, a quadricula e a amplia. Depois faz posar a sua primeira mulher, Madeleine Chapelle, pois é seu rosto que vemos no esboço em óleos sobre papel. Mais tarde, ele modifica a posição do braço direito e reutiliza esse esboço em O Banho Turco. Quando executou o banho turco já no fim de sua vida, Ingres não recorreu a nenhum modelo. Bastou-lhe juntar todos os estudos, cópias ou desenhos acumulados por dezenas de anos. Aos desenhos inspirados diretamente em gravuras, ele acrescentou outros estudos. Cabeças e braços de mulheres, pernas cruzadas, mulheres nuas deitadas ou sentadas em diversas posições. Em O Voto de Luís XIII, hoje exposto na Catedral de Montauban, Ingres pintou um anjo. Depois de tê-lo decalcado, ele reutiliza o seu rosto em vários outros quadros, inclusive em um dos personagens da direita de O Banho Turco. O desenho de uma mulher deitada com as mãos sobre o peito, retomado em um dos personagens de fundo, pode ser datado. Ele se insere numa sequência de desenhos preparatórios para a Idade de Ouro. A sequência traz o nome do modelo, Mariette, e seu endereço, número 42 da rua Saint-André-des-Arts. Portanto, o desenho foi executado em Paris após maio de 1841, no retorno da segunda estada de Ingres em Roma. O desenho preparatório do grupo da esquerda é bem mais tardio. Ele mostra a curvatura do círculo final executado a partir de 1860, quando Ingres retomou a sua tela do Príncipe Napoleão e transformou a composição retangular em circular. Não subsiste estudo de conjunto para o banho turco, mas somente alguns desenhos que posicionam os grupos de personagens. Análises de laboratório permitem compreender hoje como Ingres conseguiu elaborar o quadro. A tela foi fixada na madeira com uma cola à base de cerusa. A cerusa serve de barreira aos raios-x.
Assim, o quadro não pôde ser analisado em detalhe. No entanto, a radiografia revela que o quadro é composto de 3 partes. Uma pequena parte retangular. Marcas de desdobramento provam que essa primeira tela foi inicialmente montada sobre uma estrutura. Essa parte é emoldurada por uma segunda, que deixa transparecer os ângulos sob as partes esbranquiçadas da tela final. Finalmente, a composição foi ampliada ainda mais para chegar a um quadrado de 1,10 m de lado. O laboratório do Louvre retirou amostras dos ângulos recobertos de tinta branca, evidenciando, em sob a camada branca que serviu para cobrir a superfície, uma camada em verde azulado. Em 2, somente uma camada cinza. Comparada com a fotografia, a posição 1 corresponde a uma cortina, a 2 ao cinza da parede do fundo. No canto inferior direito, a amostra 3 apresenta uma camada branca e depois uma espessa camada rosa carne. Comparada com a fotografia, a amostra 3 corresponde à barriga da perna da banhista deitada no primeiro plano. Assim, torna-se possível acompanhar os remanejamentos feitos por Ingres em seu quadro. Primeiro, ele existiu sob forma de uma tela retangular. Essa primeira composição talvez tenha sido centralizada sobre a tocadora de Tchegour. Assim, a banhista da direita não faria parte dela. O segundo estágio foi a forma retangular mais larga, mostrada pela fotografia. Esse quadro, no entanto, é ligeiramente maior do que a tela que aparece em segunda posição na radiografia. Portanto, o quadro retangular, fotografado em 1859, foi posteriormente recortado por Ingres. A faixa eliminada à direita permitia-lhe refazer completamente os braços da banhista. Em seguida, Ingres acrescentou faixas de tela para obter o quadrado, no qual ele podia finalmente inscrever um círculo. Na nova organização da tela, a mulher deitada em primeiro plano é reduzida. Uma natureza morta toma o lugar do joelho. A posição dos braços da banhista da direita é modificada. À esquerda, uma banhista vem ocupar a borda da banheira e preencher um vazio da composição. O fundo é transformado e um pouco sombreado. À esquerda, a cortina desaparece. Um grupo de mulheres vem preencher o vazio ao lado da dançarina. Os remanejamentos sucessivos e complexos de O Banho Turco levam a uma imagem circular, o tondo, frequente na pintura italiana da Renascença. Botticelli, Ghirlandaio, Signorelli, Michelangelo ou Rafael. As próprias formas costumam ser marcadas por um círculo. Na elaboração final das figuras de O Banho Turco, Ingres deve ter procedido da mesma forma. Os braços e os corpos das banhistas do primeiro plano desenham círculos descentralizados para o alto. Os corpos das mulheres apresentam curvas e contracurvas que se desdobram, se tocam e às vezes se imbricam numa sucessão de ritmos ondulantes. Os próprios objetos parecem responder a essas curvas. Somente algumas linhas retas marcam um cenário muito estilizado: nichos, porta, borda da mesa, banheira. A perspectiva do primeiro plano é contraída, produzindo um efeito de espelho convexo frequente nos autores de tondos da Renascença. Essa deformação ótica acentua ainda mais o erotismo da cena, que parece vista através de um olho mágico ou de uma fresta. Um feixe de luz vem do alto e cai sobre o turbante e sobre o ombro da tocadora de Tchegour. A gama de claridades é bem rica, do branco amarelado até o castanho escuro.
25 mulheres nuas estão reunidas. Uma forma para o pintor de responder com humor a um dos principais problemas da história da pintura, a reprodução da carne. Aproveitando a mistura de raças das cativas do harém, Ingres abusa com volúpia da gama de peles, do marfim ao negro, passando pelo rosa ou pelo acobreado. Nessas carnações, algumas pinceladas de cor, lábios, bochechas, bicos dos seios. Após haver transformado sua tela, Ingres a revendeu em 1865 para Khalil Bey, antigo embaixador da Turquia em Petersburgo. Ele residia em Paris e era louco por esse tipo de composição. No ano seguinte, Khalil Bey compra de Courbet um pequeno quadro, A Origem do Mundo, uma espécie de antítese obscena aos nus lisos de Ingres. E outro bem grande, Preguiça e Luxúria, que aborda ainda mais abertamente o tema do lesbianismo já presente em O Banho Turco. Levado a leilão em 1868, O Banho Turco passa por diversas coleções. Em 1911, é adquirido pela Sociedade dos Amigos do Louvre. A tela despertou tanto fascinação quanto repulsa. Nesse antigo banho turco, uma confusão de corpos manequinizados em desproporções caricaturais, uma reunião de selvagens da Terra do Fogo recortadas em massa de pão de mel. Os irmãos Goncourt. Uma tela desse infeliz pintor chamado Ingres, denominada O Banho Turco, na qual se vê um monte de mulheres aglomeradas umas às outras como um bolo de minhocas. Paul Claudel. As mulheres de Ingres mostram toda a sintomatologia objetiva da insuficiência tireoide, dos pescoços superdesenvolvidos, tireoides com 2 lobos proeminentes e hipertrofiados, e uma doçura passiva e suave de rostos com bochechas salientes e redondas. Dr. Léniel Lavastine. As banhistas de Ingres e o banho turco foram muito copiados. Cenários antigos de estilo árabe foram com frequência para os pintores orientalistas pretexto para a pintura de cenas de nudez lasciva para ricos compradores. Fotógrafos também copiaram os modelos plásticos de Ingres. Em 1850, Eugène Durieux, que trabalhava para Delacroix, inspirou-se em A Banhista de Valpinçon. A mulher no banho tornou-se um tema universal. Em uma fotografia célebre, O Violino de Ingres, Man Ray reuniu o pintor de nus suntuosos e o violinista amador, cuja paixão se tornara proverbial. Pode-se até imaginar a música do banho turco. A tocadora de def impõe seu ritmo. As castanholas da dançarina acompanham. Muitas mulheres acompanham o ritmo com as mãos. Em cima dessa percussão, a tocadora de tchegur ensaia um ritmo clássico. Uma das mulheres, a mais prendada, improvisa uma canção de amor. Ritmos, melodias e canções acabam abafados pelos gritos tradicionais. Mas o objetivo de Ingres não é a reconstituição oriental exata. Para ele, o harém seria um momento de um último delírio sensual. Por toda a parte, as pregas e dobras da carne escondem tanto quanto revelam. Uma mulher está em êxtase. Outra come com voracidade uma guloseima. Outra exibe com ostentação suas nádegas salientes e seus seios empinados. A banhista lasciva na borda da banheira acaricia o ombro com a face. As mulheres do grupo da direita estão encostadas umas nas outras. Uma mão acaricia um seio, mas a qual das duas amigas ela pertence?
Por trás da orgia de carnes vivas de O Banho Turco, descobre-se uma multidão de personagens reais. Primeiro, os modelos que, como Mariette, posaram para ele na juventude. Lânguidas, oferecidas e acariciadas pelo lápis ou pelo pincel. E outras mulheres ainda. Sentada displicentemente, ventre e seios para a frente, coxas veladas mas bem afastadas, esta mulher tem a mesma pose que Madame Moitessier. Seria a própria Madame Moitessier? A bela loira que observa a cena com indiferença é Adèle de L'Oréal, pela qual Ingres se apaixonou em Roma e que lhe apresentou sua prima Madeleine Chapelle, com quem ele se casou. A mulher gorda e indolente do primeiro plano é Madeleine, primeira esposa do pintor, esboçada por volta de 1815 em Roma, no auge de seu esplendor carnal. E a jovem de barrete, com seus cabelos castanhos penteados, se parece um pouco com Delphine Ramel, segunda esposa do pintor. Talvez haja mais a ser visto nesse quadro testamento. O velho homem troca seu autorretrato da juventude por essa tela escandalosa. Ele a recorta e a recompõe para lhe dar a forma que tinham outrora os quadros religiosos. Mas o Banho Turco é testemunha de um culto totalmente novo. Tendo atingido o topo da glória, o respeitável pintor nada mais tem a perder. Com a proximidade da morte, os véus caem. Na memória do velho pintor, todas as mulheres, amadas ou admiradas, possuídas ou não, ainda vivas ou há muito já mortas, são desnudadas e lascivamente se misturam. No centro, um único mistério: a banhista de rosto escondido, como se as simples costas nuas fossem a trama secreta de um sonho perseguido por toda a vida. Talvez exista na origem uma só imagem pintada, a de um convite inequívoco e um desejo incessantemente renovado que só a pintura, com o tempo, poderia saciar.